se ele achava que não deveria tomar a vacina, ele deveria guardar para ele. Mas todo líder é um professor da nação. Quando ele é o professor da nação, ele acaba divulgando as suas ideias e também levando a milhares e milhares, talvez milhões de pessoas a seguirem suas ideias, às vezes sem muita consciência crítica. E o senhor se apresenta, então, como uma alternativa, né, a essa política velha que o senhor citou, a esse cenário de polarização que nós temos hoje. Nós tivemos nos últimos governos Jair Bolsonaro, agora Lula, né, um terceiro mandato. Como é que o senhor avalia esses dois governos? O que deu certo e deu errado em cada um deles? O que se aproxima mais daquilo que o senhor pensa? Como é que foi Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê hoje o governo de Lula? Olha, eu quero olhar para frente. Eu sei, como psiquiatra, mais do que nunca, avaliar todos os conflitos e todos os transtornos das pessoas. O governo Lula, eu vou citar só um exemplo. O Bolsa Família é um projeto importante, é um projeto muito importante. Eu passei pela dor da fome na minha infância. Papai, mamãe e 8 filhos moravam num quarto só. E havia muita dificuldade, tanto para se alimentar quanto para se vestir, tá? E eu tenho quatro ascendências, nacionalidades. Árabe, judeu, italiano e espanhol. Imagina, 4. Então, por isso que talvez eu tenha um caso de amor com a humanidade. Sempre sou preocupado em projetos para diminuir o nível de conflitos e adoecimento em vários países. Mas o Bolsa Família é importante, só que tem que ser ajustado. Ou seja, você tem que gerar desafios. Se uma pessoa tem um Bolsa Família e assina a carteira, ela não deveria perder o benefício pelo menos por um certo tempo. Se ela abre uma MEI, deveria não perder o benefício pelo menos por um certo tempo. Então o Bolsa Família ama a pobreza, mas ela não ama os pobres do jeito que ela está desenhada, porque perpetua os pobres na pobreza. Então essa veia empreendedora para aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida deveria ser incentivada. Com respeito ao Jair Bolsonaro, veja bem, todos eles acham que de alguma forma leram os meus livros e eu não faz muito tempo, há uns 3 meses, um amigo muito íntimo me pediu, quando ele estava na prisão, para enviar algumas obras. E com muito respeito enviei obras para ele. Com respeito a vacinas. A vacina é um dos maiores ganhos da história da humanidade. Desde que Edward Jenner descobriu que a varíola bovina, quem acometia, não era acometida por graves problemas ou graves infecções da varíola humana, a partir daí foi uma revolução. Agora, se ele achava que não deveria tomar a vacina, ele deveria guardar para ele. Mas todo líder é um professor da nação. Quando ele é o professor da nação, ele acaba divulgando as suas ideias e também levando a milhares e milhares, talvez milhões de pessoas a seguirem suas ideias, às vezes sem muita consciência crítica. Então, todos eles foram escolhidos pelas suas qualidades. Agora, eu quero olhar para frente porque acho até que esses dois professores deveriam ter comentado que ideias diferentes representam a beleza da democracia. A democracia é pela divergência, é pela liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, não há divergência, não há democracia. O senhor está dizendo que ele não deveria ter se pronunciado daquela forma em relação às vacinas por ser o presidente, por ser um líder. Isso, por ser ele poderia ter como pessoa, não tem problema nenhum. Mas pessoas que não estão nesses cargos de liderança, o senhor, por exemplo, o Caiado tem uma opinião diferente, que isso não deveria ser permitido esse debate, né, de questionamento e tudo mais. Aqui eu não estamos nem falando de vacina, estamos falando de liberdade de expressão. O senhor defende esse direito das pessoas opinarem contra? Como é que é isso? Quando existe, Renato, a saúde pública envolvida, as pessoas deveriam ser muito mais contidas e não abordar sobre isso, porque há consequências graves. Então, a liberdade de expressão é importante, mas quando há em risco a saúde pública, ela deve ser profundamente questionada. Eu quero dizer para você que é o seguinte, que eles também deveriam ter ensinado que ideias divergentes não deveriam servir de argumentos para construirmos inimigos a serem abatidos. Um dos motivos que eu estou me colocando como pré-candidato à presidência, isso é forte, eu estou profundamente indignado, as famílias estão divididas, casais são separados, ninguém pode falar em quem vota em quem porque é uma guerra interminável. Eu estava na Bahia há esses dias e um psiquiatra, leitor dos meus livros, professor de 3 faculdades, falou: Cury, olha, muito obrigado pelas suas obras, mas eu quero dizer
Eu vou te dar uma boa notícia aqui. Papai era bolsonarista, né, radical, e a mamãe era lulista radical. E eu falei do seu projeto. É um projeto que objetiva desenvolver a economia, mas também preocupado com a dor das pessoas, um projeto de pacificação. Imediatamente eles se abraçaram e começaram a seguir esse tipo de tese. É possível construir o Brasil dos nossos sonhos. Porque, veja bem, é importante ideias diferentes, é muito importante, não há problema nenhum. O que nós não podemos é transformar esse país numa guerra interminável, porque isso não é bom para ninguém. Caso contrário, os problemas mais importantes não são resolvidos. O problema, por exemplo, do feminicídio, o problema de 32 milhões de neurodivergentes, o problema da saúde. Por exemplo, como é que nós vamos zerar as filas do SUS? A cada 54 ou 57 dias uma consulta com especialistas, e a cada 6 meses, você demora 6 meses para uma cirurgia eletiva. Então, como é que nós vamos resolver a equação se nós ficamos brigando, digladiando? Para mim, eu estou muito claro que devemos ter uma das melhores telemedicinas do mundo, com inteligência artificial e com centenas ou milhares de médicos no suporte para atender uma criança lá na ponta, em qualquer lugar, seja na comunidade, na favela ou na cidade pequena. Tem uma infecção ou tem uma diarreia, ela em 30 minutos é atendida. Nós resolvemos 80% das doenças e o SUS é desafogado, quase zerado. Isso é possível, eu tenho convicção que com baixo custo nós conseguimos isso e vamos, portanto, ter uma saúde de excelente qualidade. O SUS já é importante, só que ele realmente está saturado e podemos ser exemplos para o mundo. O senhor disse que por estar na cadeira da presidência, o presidente ele tem que guardar algumas ideias só para si e não deveria manifestá-las para a sociedade. Só que o presidente ele se elege por manifestar suas ideias para a sociedade, porque ele encontra nos seus eleitores respaldo nessas mesmas ideias. Como é que se faz essa diferenciação da ideia que eu guardo para mim e da ideia que encontra respaldo no eleitorado? O senhor não se preocupa que uma restrição na liberdade de expressão em algum tema possa colocar a liberdade de expressão em risco como um todo? Eu quero dizer uma coisa muito clara, Victor, muito clara mesmo. Eu tenho um respeito enorme pela primeira emenda americana. A liberdade de expressão é muito importante, mas a liberdade de expressão não pode colocar em risco jamais a vida das pessoas. Por exemplo, você está no estádio, aí você tem liberdade de expressão de gritar: há uma bomba aqui. Você tem liberdade. Quando você grita, você pode gerar um tumulto e haver pisoteamento. Isso é muito grave. Por isso, mesmo a primeira emenda americana tem algumas restrições, porque isso envolve risco à população. Então, isso é claro. Em determinadas situações, a liberdade de expressão, a saúde pública, ela tem que falar mais alto. Até nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a liberdade de expressão hoje no Brasil? O senhor acha que tivemos censura recentemente? Como é que está essa questão hoje? Essa questão de controlar a internet, controlar as redes sociais, na minha opinião, é inadequada, tá certo? Já está prescrito em leis, toda vez que há calúnia, difamação, a fake news, responde na justiça. Já está pacificado isso. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 clones digitais falsos, falando coisas que eu nunca disse. Perfis falsos. Aí os advogados vão, derruba 2, 3, 4, 5, surge mais 10. É inacreditável. Mas jamais a liberdade de expressão pode ser cerceada em nome de querer controlar esses perfis falsos. Quem comete erros, quem comete crime, tem de ser processado. Mas a liberdade de expressão não pode ser processada. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar,
precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.